Hoje vamos falar sobre Capistrano de Abreu. Quem foi ele, suas principais obras, suas principais contribuições e muito mais. Então vamos lá? João Capistrano de Abreu foi um historiador brasileiro notável por sua contribuição para a interpretação da história do Brasil, especialmente durante o período colonial. Nascido em Maranguape, Ceará, em 1853, ele cresceu em um ambiente sertanejo, com uma educação rígida em uma família que possuía escravos e cuja subsistência dependia da agricultura. Apesar de suas origens humildes, Capistrano se tornou um autodidata voraz, desenvolvendo um vasto conhecimento em diversas áreas como filosofia, história, geografia e línguas estrangeiras, incluindo o francês e o inglês. Capistrano rejeitou o caminho de continuidade familiar, preferindo migrar para o Rio de Janeiro, onde conseguiu se estabelecer como intelectual. Ele trabalhou em diversas áreas, incluindo a Biblioteca Nacional e o Colégio Pedro II, onde foi professor de História do Brasil, cargo do qual acabou sendo afastado. Seu pensamento foi influenciado por correntes europeias, especialmente o positivismo e o historicismo alemão. Capistrano destacou-se pela precisão e concisão de seus textos, embora sua obra fosse relativamente pequena. Ele é reconhecido por inovar a interpretação da história brasileira, diferindo de autores como Francisco Adolfo de Varnhagen ao dar maior ênfase ao papel do povo e da formação étnica na Constituição do Brasil. Seu pensamento se desenvolveu em um contexto intelectual brasileiro influenciado por teorias científicas da época, como o darwinismo social e do positivismo. Embora tenha sido descrito como alguém com uma aparência física pouco atraente, sua inteligência e carisma intelectual eram amplamente admirados, o que lhe rendeu o apelido de Heródoto do povo brasileiro. A principal obra de Capistrano de Abreu, Capítulos de História Colonial, foi publicada em 1907. Capistrano de Abreu, em sua obra, distingue-se das narrativas tradicionais, especialmente em relação a Varnhagen, ao apresentar o Brasil como resultado da miscigenação entre portugueses, indígenas, negros e mestiços. Ele descreve o cenário geográfico e os povos originários, adotando uma abordagem estática, que foca na interação entre esses grupos antes do contato, ao contrário da perspectiva europeia de Varnhagen. O sertão é destacado como um berço da nova identidade brasileira, onde o sertanejo emerge da fusão de influências diversas. As guerras holandesas do século XVII são vistas como cruciais para a formação de um sentimento de unidade entre os colonos, iniciando uma consciência nacional que culminaria na independência. Capistrano introduziu o conceito da redescoberta do Brasil, que focava na criação de um povo novo, povo brasileiro, resultado das lutas e misturas culturais. Abre aspas. Eu proporia que se substituíssem todos os capítulos da Constituição por artigo único. Todo brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara. Fecha aspas. Já que ainda não é momento de adotar no país a proposta do escritor baiano, sigamos em frente e confiemos em dias melhores para a nossa Constituição.